Bom dia a todos, meu nome é Marcos da Mata, bem-vindos ao programa aqui da ODS 2030, o nosso fórum que nós faremos hoje. Bom, a ODS 2030, para quem não conhece, ela é uma feira que ela trata dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU rumo a 2030. Então, é uma empresa que oferece alguns treinamentos e a gente realiza aqui webinários, onde eu sou o apresentador desses webinários e sempre nós temos palestrantes convidados. Hoje, no caso, nós faremos esse webinar, onde eu também vou ser o palestrante, que vamos abordar o plano de comunicação de riscos à saúde. Ele faz um pouco até parte do que foi startado no último webinar com o Sérgio Ojihara da ASA, onde ele tratou da questão de gerenciamento de áreas contaminadas à fase de investigação. Bom, nós teremos futuramente uma segunda fase também com o Sérgio, falando sobre os aspectos práticos da fase de intervenção e remediação, e também faz parte desse contexto do plano de comunicação de risco. O próximo webinar vai ser pela Tatiana Monero da Lisan System, falando sobre o transporte de produtos perigosos. Os nossos webinários eles são gravados, a gente leva geralmente 40 minutos de apresentação e abre para 20 minutos de debate no final do evento. Então eu vou startar essa apresentação de hoje, deve levar no máximo 30 minutos, 40, depois a gente discute os aspectos que forem importantes. Eu vou compartilhar aqui então a minha tela, a parte da apresentação. Bom, o tema de hoje é comunicação de risco para a saúde e vamos abordar um pouco do método da OPAS para fazer esse tipo de planejamento. Bom, eu já me apresentei rapidamente, eu sou formado em engenharia ambiental e tenho meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP e tenho atuado com a questão de gerenciamento de risco há algum tempo já. Desde 2001, né, quando comecei a desenvolver um sistema de informação sobre risco de exposição química, depois tive uma participação grande coordenando alguns livros na área de toxicologia e avaliação de risco. Em 2007, um teste de compreensibilidade do GHS para ser aplicado no Brasil. Esse teste ele tinha como finalidade testar se a mensagem desse GHS ela era entendida pelos públicos. Então, uma relação muito grande com o tema de hoje também. Participei também dando assessoria para o governo brasileiro na implementação do RETEP, que é o Registro de Emissão e Transferência de Poluentes, onde a gente vai ter lá inventário de emissões, mas e a comunicação do que significa esse resultado? Então, é um ponto também que pode ser tratado via esses planos de comunicação de risco. E também uma assessoria para o governo, uma avaliação socioeconômica das ações para a implementação da Convenção de Estocolmo, que foi feito o ano passado. Nesse projeto foi bem bacana porque envolveu uma parte grande de avaliação de risco e de estabelecimento de custo de vida em relação às ações que vão ser adotadas. Então, também existe uma apresentação no próprio site do Ministério do Meio Ambiente que as pessoas podem consultar. Bom, para esse tema, eu vou me embasar muito numa professora, também consultora da EcoAdvisor, a Ana Rosa Moreno, ela é lá do México, e ela já fez comigo aqui 2 cursos de comunicação de risco. Geralmente a gente faz esses cursos em 40 horas, porque assim a gente consegue startar com a empresa, geralmente é uma única empresa que tem várias unidades, a gente acaba fazendo um trabalho de construção de um plano. Então, desde entender qual é o problema, dar todo o feedback para a empresa de como que é esse planejamento, até construir esse plano e eles apresentarem esse plano. Então, geralmente é uma semana de imersão. E para quem quiser continuar, depois que eu falar um pouco sobre o que é esse plano, pode acessar esse site aqui, do site da OPAS, que tem um curso de educação à distância sobre comunicação de risco, que não tem custo nenhum, que a Ana Rosa coordenou esse programa.
e pode fazer isso também como uma complementação para aprimoramento. Bom, o tema de hoje, então, eu vou dar um breve contexto sobre comunicação de risco, o que é esse programa, falar um pouco de percepção de risco e de como que se estabelece as mensagens. Acho que são os 3 aspectos principais para a gente poder planejar essa comunicação. Em relação também à minha formação que eu tenho atuado, atualmente eu faço parte de um grupo da ABNT que está desenvolvendo uma norma para comunicação de riscos em áreas contaminadas. Hoje, a comunicação de risco ela é uma exigência legal que seja feito em casos de áreas contaminadas. Então, existe uma norma agora que nós estamos trabalhando, eu sou um secretário lá do grupo, para a gente poder estabelecer pelo menos diretrizes para um plano. Bom, o que é comunicação? Existiu também um avanço muito grande em termos de estabelecer esses significados. Então, a comunicação nada mais é do que a transmissão de uma mensagem usando um emissor, um meio e um receptor. Ou seja, eu estou fazendo uma comunicação, o meio aqui é o meio digital e o receptor vão ser as pessoas que vão ter acesso a essa informação, certo? Bom, existe depois uma evolução desse conceito, que é o quê? A comunicação é um processo mental onde interagem um emissor e um receptor para intercâmbio de ideias, conhecimentos, experiências e sentimentos que se transmitem por meio de um código, uma mensagem e um canal adequado. Por que houve essa evolução? Porque não basta eu apenas comunicar. Se eu não estiver interagindo com as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, é muito provável que haja uma falha de comunicação. Talvez alguma informação que eu queira transmitir não seja de forma adequada recebida pelo receptor. Então, dependendo, por exemplo, de quem estiver ouvindo esse vídeo, por exemplo, se tiver dificuldade com o idioma português, pode não haver, então, a efetividade da comunicação. E também, nesse processo, quando a gente vai trabalhar com comunicação de risco, a interação é fundamental. Não basta eu apenas informar, é feita essa comunicação. Então, nada mais é do que isso. O emissor emite para o receptor alguma informação que ela é depurada e ela é recebida, então, pelo emissor e ele constrói um sentido. Esse sentido ele é construído com base na cultura da pessoa, na cultura que existe, então, entre essas duas partes, para poder construir esse sentido. Legal. Então, a mensagem, para ela chegar, então, para esse público-alvo, ela vai depender de vários fatores, que seriam, por exemplo, culturas, normas, crenças e valores desse público-alvo, o interesse desse público-alvo em adotar um novo comportamento, habilidades para adotar esse novo comportamento, nível educacional e idioma, infraestrutura, parceiros e recursos e outras mensagens concorrentes. Então, por exemplo, a gente pode aplicar esse tipo de informação em vários casos. Pode ser desde uma comunicação para um empregado que precisa utilizar um EPI adequado na empresa e, de repente, tudo isso influencia no entendimento dele sobre a importância dele utilizar aquele produto, aquele equipamento, ou então se é numa área contaminada, por exemplo, e você precisa passar para a pessoa alguma nova conduta, então tudo vai influenciar ela. Ok, e o que é o risco? Se a gente vai comunicar risco, a gente precisa saber muito bem do que nós estamos falando. E risco é a probabilidade de que ocorra um dano como consequência da exposição a um agente químico, físico ou biológico. Estamos falando aqui de risco à saúde, certo? Então, vocês percebem que probabilidade de que ocorra um dano, existe um fator aqui que são o quê? Incertezas, que são uma série de questões intrínsecas a essa codificação que ela precisa ser muito bem entendida pelas partes. Bom,
Nesse contexto, são pessoas diferentes que fazem essas atividades. No geral, a avaliação de risco ela é feita por uma equipe especializada, uma consultoria, ou algum cientista. Nessa etapa, quando a gente fala de avaliação de risco, por exemplo, toxicológico, existe um protocolo ou vários métodos que podem ser aplicados. A gente pode fazer avaliação de risco toxicológico à saúde humana, avaliação de risco ecológico. E nessas avaliações, a gente vai identificar qual que é o perigo do produto que nós estamos tratando, da substância química, entender como que ele funciona, avaliar se essa exposição ela ocorre ou não ocorre e estabelecer, então, uma caracterização do risco, que é uma estimativa de quantas pessoas, por exemplo, vão ter câncer em função, por exemplo, de se alimentar com alimentos com agrotóxicos X, Y, Z. Então a gente constrói um cenário de exposição hipotético, sempre fazendo algo que seja conservador, mas tudo isso tem que ser muito bem analisado. Desde você saber qual que é o perigo, quais são as incertezas do conhecimento do perigo de, por exemplo, você utilizar dados em ratos para você extrapolar para humanos. Daí você vai chegar, por exemplo, depois do humano, qual que é o peso corpóreo desse humano, se é uma criança que tem 15 quilos, se é um adulto de 60. Então você constrói um cenário, a rota de exposição que você define, porque se eu tiver uma substância que é cancerígena, mas, por exemplo, ela não é volátil, ela mesmo no solo, por exemplo, eu não vou ter uma via de exposição via respiratória, de repente, mas eu posso ter, de repente, a ingestão de crianças do solo, se ela estiver brincando num parquinho, tem uma areia contaminada. Existe toda uma dinâmica de fate, né, que é o destino das substâncias nos compartimentos ambientais. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado por cientistas, e esse é um papel que a EcoAdvisor tem feito para várias instituições, tanto governamentais quanto indústrias, e fazer esse assessment de conseguir estabelecer, então, qual que é o risco e quais são todas as incertezas e variáveis, e aplicar até métodos de Monte Carlo para avaliar a sensibilidade. Tudo isso é feito nessa etapa. Gerenciamento de risco, quem faz isso é a empresa, é quem vai gerenciar aquele passivo. Essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai se embasar, então, nesses dados da avaliação de risco que o especialista trouxe, e ela vai estabelecer as opções para fazer essa intervenção no espaço. Por quê? Ela pode, às vezes, tratar uma área contaminada de várias maneiras. Ela pode escavar uma área, incinerar aquela terra, ela pode fazer um método diferente, que seria, por exemplo, injetar algum oxidante para poder modificar, então, aquele contaminante. Então, ela tem várias opções para fazer essa intervenção. E é ela que vai, então, tomar as decisões para implementar essa decisão e monitorar isso. E vai ter um elo de intersecção que é da comunicação de risco, que ela pode ser feita tanto pelo especialista quanto pela empresa, e existe essa interação entre as partes o tempo todo. Então, basicamente, os passos do gerenciamento de risco é ter essa contextualização do problema, entender qual que é o risco, as opções do gerenciamento de risco, tomar as decisões, criando ações e avaliando isso daí, se de fato resolver o problema. Bom, quando nós temos algumas outras questões que envolvem a esfera pública, como que a gente trabalha isso? O governo também vai identificar o perigo e vai fazer esse contexto empírico dessa avaliação de como que isso tem que ser implementado. E isso vai gerar para ela uma demanda muito importante, que é o quê? Criar uma comunicação e consulta com a sociedade e com stakeholders para poder tomar as decisões da maneira mais precavidas e considerando também os interesses e as visões de diferentes partes interessadas. Então, a comunicação ela se aplica nessa parte de implementação de programas para comunicação de risco. Aqui pode ser, por exemplo, uma campanha para prevenção, por exemplo, de
questões com dengue, com questões com tabagismo, com questões com uma série de questões, não só uma empresa aplicando, por exemplo, desde o RETEP mesmo, que é o inventário de emissões de poluentes. Existe uma questão que vai ser muito séria, que é comunicar para a sociedade o significado de uma estimativa de emissão ponderada pela própria empresa. Então, tudo isso vai envolver um trabalho grande de comunicação e consulta às partes. Daí você faz a decisão, a implementação e essa avaliação e revisão do programa para ver se o que foi diagnosticado como perigo foi bem comunicado e se esse gerenciamento está efetivo em relação ao risco e em relação à percepção da comunidade. Então, quando a gente vai tratar da comunicação de risco, o que acontece? O risco ele vai ter uma maneira de ser avaliado pelo especialista, que ele entende o risco com base no perigo, toda aquela questão metodológica feita aplicando critérios desde nacionais aqui do Brasil, que nós temos alguns na CETESB, nós temos alguns em alguns órgãos aqui nacionais, como também outros da UZEPA. Então a gente avalia esse risco. Agora, existe um outro lado que é o quê? É a avaliação de risco pública, que ela tem uma parte importante que é o quê? É a indignação. Ela vai entender o risco, não só o risco que existe de fato, mas sim o risco da percepção dela. E daí, quanto maior a indignação dela em relação ao que está sendo comunicado, maior vai ser o risco de comunicação. Por exemplo, eu já trabalhei em alguns programas que envolvia uma intervenção numa comunidade que tinha uma área contaminada. E daí nós entramos para estudar a comunicação de risco já num momento avançado. Por quê? Já tinha tido uma primeira descoberta de que a área estava contaminada, já tinha tido órgão ambiental indo lá fazer posto de monitoramento, já tinha tido o IPT, já tinha tido uma série de órgãos da área de saúde medindo a região, mas ninguém, em nenhum momento, deu um feedback para aquela população, avisando ela de que estava tendo alguma atividade ali, que podia haver um risco ou não, ou às vezes até comunicando para a pessoa, não, fique tranquila, porque não tem risco. E daí isso gerou uma indignação muito grande na comunidade, que depois, para estabelecer um relacionamento, foi muito mais complicado e muito mais custoso. Então, o momento de você startar uma comunicação sempre tem que levar em consideração que a indignação ela vai custar muito depois para você retomar esse processo. Então, a comunicação de risco, é importante que, na definição dela, ela é o quê? Ela é um processo interativo, de intercâmbio de informações e de opiniões entre os indivíduos, os grupos e as instituições. Então, ela pressupõe que exista um diálogo. Não basta você apenas informar a pessoa, olha, estamos escavando aqui o seu terreno aqui do lado para verificar se existe ou não uma contaminação. E precisa haver um diálogo de entender as preocupações daquela comunidade, quais são as opiniões dela e fazer todo um trabalho de acordo legal e institucional entre várias partes interessadas para que haja um efetivo gerenciamento de risco e que não se perca muito tempo e desgaste com as partes. E a mídia ela tem um papel também importante nesse processo, porque muitas vezes a gente tem visto que a mídia ela consegue estabelecer um nível de confiança muito elevado com a população. E às vezes ela pega um problema e ela quer colocar isso em desacordo com o que é a avaliação científica. Isso já aconteceu em N casos aqui no Brasil. Então, tem que ser muito bem pensado e planejado esses processos, envolvendo todas as partes. Então, é importante a gente fazer essa comunicação de risco, porque a mensagem ela só vai ser efetiva se o público a qual a gente está destinando ela tiver interesse em escutar ela. A gente precisa saber quem que é esse público.
E os públicos, eles respondem de forma diferente às informações conforme a maneira com que ela recebe. Por exemplo, se um cientista vai apresentar um dado para uma comunidade, ela pode receber de uma maneira muito mais positiva do que se a empresa que gerou aquela contaminação for fazer essa comunicação. Se for, por exemplo, o órgão ambiental ou de saúde comunicando, também ela vai ser muito mais aceita. Agora, por exemplo, também se for a mídia comunicando, a mídia ela tem um poder de persuasão muito grande em termos de geração de confiança. Então, os públicos vão responder de formas diferentes. Então, é muito importante que a gente entenda o quê? Que os canais de comunicação, eles têm que ser específicos. Por quê? Nem todos os públicos vão entender a mensagem pelo mesmo canal. Então, entrando um pouco nessa questão de entendimento do que é risco, o que é perigo, o que é essa percepção de risco, como trabalhar a confiança, a gente vai entrar um pouco na questão de percepção de risco. Esse dado aqui fala um pouco sobre essa questão. Explicar algo que é estatístico, muitas vezes não é tão simples. E se a gente não trabalhar isso de uma maneira mais contundente, a gente vai ter problemas. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é o quê? Que os riscos que matam as pessoas e os riscos que as amedrontam são totalmente diferentes. Por exemplo, uma pessoa que passa próximo de Cubatão, por exemplo, e começa a ver aquelas fumaças saindo de alguma planta industrial, de repente ela vai falar, nossa, vou ser intoxicado. Enquanto aquela fumaça muitas vezes é vapor d'água de um processo de resfriamento, por exemplo, que não vai ter nenhum problema à saúde. Ou então, por exemplo, ela pode entender que existem riscos em relação à alimentação, por exemplo, agora de salame, que saiu outro dia que o salame é cancerígeno. Então, a percepção de risco ela vai ser muito envolvida por uma questão de como que a coisa está sendo montada, mas o cenário que está por trás disso, ou os dados, ou de fato, o quanto que isso representa em termos estatísticos de questão à saúde, precisam ser bem explicados. Existem outros fatores também que são fundamentais. Uma delas é entender em relação ao público-alvo, saber em qual dessas etapas aqui da pirâmide de Maslow ela se encontra. Por quê? Essa pirâmide aqui, ela mostra o quê? Que, por exemplo, as pessoas, elas precisam primeiro ter atendidas as necessidades fisiológicas, elas precisam ter comida, elas precisam depois ter segurança, elas precisam ter um abrigo, elas precisam ter polícia. Depois elas vão para outros aspectos psicológicos, até chegar em autoestima e realização pessoal. Então, quando a gente vai fazer uma comunicação de risco, por exemplo, eu tenho uma área contaminada que atingiu duas áreas. Uma é uma área muito vulnerável, onde tem uma periferia com casas com pouco acesso à alimentação, com pouco acesso à água potável, por exemplo, e ao lado tem uma outra comunidade que ocorre muito aqui no Brasil, que é nível classe AAA, de um condomínio fechado, residencial. A abordagem que tem que ser feita com aquela comunidade que ela está numa necessidade fisiológica e de segurança, que ela está pensando no que ela vai almoçar, se ela vai ter água, se ela vai ter escola, é diferente daquela pessoa que está preocupada se o terreno dela vai perder o valor em função daquela área contaminada, por exemplo. Então, entender em qual momento que está cada público é fundamental para estabelecer uma comunicação e criar uma mensagem adequada, para conseguir que a mensagem ela seja entendida e ela seja, de fato, aplicada. Então, quando a gente vai comunicar o risco não é mais como a gente faz na avaliação de risco à saúde humana, que é
o perigo vezes a exposição, ou seja, o quanto que a pessoa está exposta aos agentes químicos, físicos, biológicos, para estabelecer a quantificação de risco, que seria a probabilidade de mortes ou de doenças em função daquela exposição. Ela passa a ser risco, vai ser o perigo, mas a indignação, que são os valores daquela população que vai influenciar nesse entendimento do que é o risco. Então a gente vai ter sempre o quê? A percepção do especialista, que ele vai ter uma confiança na avaliação de risco, ou seja, ele fez isso da maneira mais assertiva possível, foi objetivo, analítico, sensato, racional, e é baseado então no risco real. Versus a percepção do público, que ela é baseada na percepção individual do risco, ele é subjetivo, ele é hipotético, ele é emocional e é irracional. Então, nós temos essas duas maneiras de entendimento que precisam ser bem avaliadas e bem entendidas para conseguir estabelecer uma boa conduta na hora de apresentar o que o especialista entende como risco e convencer o público de que é a maneira mais assertiva possível hoje de se entender. É claro que, dependendo da substância, você vai ter uma avaliação diferente. E às vezes é muito simples você demonstrar para um público leigo se é efetivo ou não aquela percepção. Então, é um trabalho muito bacana de ser feito e construído, que leva bastante tempo. Bom, na percepção também existem algumas questões que o que influencia essa percepção. Existem alguns riscos que são aceitáveis e outros que não são. Por exemplo, nós aceitamos o risco quando quando ele é voluntário. Por exemplo, se eu, por exemplo, resolvo comer alimentos que não são orgânicos, por exemplo, estou assumindo que eu posso ter uma exposição ao agrotóxico. Fumar. Se eu quero fumar o meu cigarro, eu aceito esse risco, por quê? É voluntário, eu quero fumar o cigarro. Agora, se eu estou no ambiente e eu não sou um fumante, e vem alguém e fuma ao meu lado e eu recebo aquela fumaça, ele é involuntário, eu sou um fumante passivo, então eu não quero aceitar, eu não aceito esse risco, assim como poderia não aceitar outros. Agora, por exemplo, se é uma questão que está sob controle, ou se ele é controlado por outros, por exemplo, eu dirijo meu carro e eu estou controlando a direção, eu tenho total certeza de que o risco que eu estou correndo ele é ok. Agora o passageiro que está do lado começa a ver de repente a pessoa dirigindo de uma maneira acima da velocidade, ela começa a fazer algum tipo de direção não tão segura, a pessoa fica muito mais sem aceitar esse risco do que se ela estivesse dirigindo. Se eu sei claramente os benefícios, ou se é algo que não tem nenhum benefício, isso também vai influenciar na percepção. Se ele é distribuído de maneira justa ou não, ou seja, se ele vai afetar apenas as pessoas mais vulneráveis, ou se todo mundo vai ser afetado por isso. Então eu aceito mais o que é distribuído. O que é natural, eu aceito que de repente pode haver um terremoto e eu vou aceitar morar numa região que tem um possível risco natural. Agora, se é catastrófico em função de uma explosão de uma planta, eu não vou aceitar que exista uma planta que possa ser um bhopal que vai matar toda uma comunidade, por exemplo. Então a gente tende a aceitar mais o que é natural do que o homem estaria causando, como, por exemplo, um acidente ou algo diferente disso. O que é estatístico a gente consegue também entender e aceitar. O que é de uma fonte desconhecida é mais complicado. O que vem de uma fonte confiável a gente aceita. O que é exótico não aceita. O que a gente já tem alguma percepção ou que afeta os adultos é mais aceitável do que vai afetar, por exemplo, as crianças ou que é exótico também. Então, são essas as questões que influenciam muito na percepção de risco pública.
E daí, para a gente comunicar o risco, existem algumas questões para estabelecimento de confiança, que precisam ser implementados pela pessoa que vai fazer essa interlocução. Estabelecer um compromisso com a pessoa. Olha, vou te dar um feedback em uma semana. Vou fazer um poço aqui na sua residência para verificar se existe uma fonte aqui de contaminação e eu vou te dar um feedback em relação a isso. Esse aqui é o meu telefone, esse aqui é o meu contato. Competência. Bom, a pessoa ela tem um know-how para poder apresentar aquilo, ou se é uma pessoa que não tem uma capacitação para isso. O cuidado, né? Muitas vezes em comunicação de risco, você pode estar trabalhando num ambiente onde está havendo já, por exemplo, crianças nascendo com problemas graves. Então você tem que ter um cuidado muito grande na hora de estabelecer essa comunicação com o indivíduo. A franqueza e a honestidade, né? A pessoa não pode chegar, por exemplo, num lugar utilizando uma máscara e falar, olha, pessoal, não, fica tranquilo que não tem risco nenhum. Então, são pontos importantes a serem trabalhados na dimensão da confiança. Nessa percepção de risco, então, aquela escala que eu mostrei da pirâmide de Maslow influencia muito os valores individuais e sociais, a cultura e as experiências. Se é uma coisa que alguém já ouviu que ocorreu esse problema, se é um problema recorrente, se é um problema que algum indivíduo na comunidade teve já de entendimento, o nível de educação, alguns fatores de indignação que podem ocorrer, quem é e como que é afetado, o nível de controle sobre a vida. Então, tudo isso tem que ser entendido e estabelecido para poder criar uma condição, uma mensagem efetiva para essas pessoas. Na elaboração da mensagem, então, é importante então você conhecer esse público que a gente vai abordar. Por quê? Se você trabalha de maneira muito técnica, a pessoa que está recebendo a informação, ela pode não entender nada e até mesmo você perder a credibilidade em relação ao que está sendo comunicado. Então, é muito importante que a mensagem ela seja feita para cada público específico. Então, na hora de elaborar a mensagem, existem algumas questões chaves, que é saber o que a comunidade ela quer saber, o que eles precisam saber, o que a gente quer que eles saibam, saber se eles podem entender de forma errada a informação, não fazer mais do que 3 mensagens chaves. A gente não pode fazer muita comunicação com muitas informações, porque isso vai atrapalhar o entendimento daquela pessoa em entender mais do que 3 mensagens. E é sempre bacana fazer um teste piloto. Você pegar alguns membros de confiança, fazer a comunicação para ela, verificar se ela está entendendo, se ela está confiando naquilo, para poder ter certeza de que a comunicação vai ser efetiva. Então, a mensagem, é importante que ela seja estabelecendo quais são as ações práticas que vão ser feitas pelas pessoas. Bom, vamos por pessoal, é dengue que nós vamos comunicar. Então, as mensagens têm que ser muito efetivas em relação à água parada, em relação a essas questões de ações que têm que ser feitas. Verifique se não tem pneu, verifique se não tem no vizinho. Esse é o telefone para você ligar caso você encontre alguma área que tenha mosquitos, assim por diante. Tem que estar escrita numa linguagem clara e simples. Não adianta a gente escrever com um jargão jurídico ou com um jargão de cientista. Espera-se uma fatalidade de 10 indivíduos em 1000, teremos aí efeitos XYZ. Não, a informação tem que ser clara e simples para aquele público que vai ser comunicado. Tem que respeitar o público e a preocupação dele. Então, é sempre importante ter uma
um entendimento com alguns líderes daquela organização, daquela entidade, para conseguir entender qual que é a preocupação e não, também, de repente, apresentar uma informação que é importante, mas de repente a preocupação é uma outra e eles vão não querer entender a sua mensagem porque estão mais preocupados com uma outra questão que poderia ser também resolvida nessa comunicação. E sempre manter o público envolvido, informado sobre as questões que vão ser discutidas. Alguns problemas que podem ocorrer pelo lado do receptor. Uma má percepção do nível de risco. Eu posso não ter comunicado da maneira adequada, e ele pode perceber de uma forma errada. Uma falta de interesse pelos problemas de risco e pela complexidade técnica do que está sendo discutido. Uma superestimação da própria capacidade de evitar danos. Então, por exemplo, você fala, olha, você precisa utilizar essa máscara para você não ter esse efeito. A pessoa ela pode não entender isso. Crenças e opiniões resistentes a mudanças. Tivemos ainda a questão do GHS, a caveira, que foi um exemplo bacana, que a gente teve muitas discussões, que algumas comunidades, por exemplo, entendem a caveira como vida. Então, se você não tem essa percepção, esse entendimento de que a caveira é vida, você pode enviar um veneno e a pessoa achar que aquilo lá é um remédio. Então, é claro que isso é um caso extremo, né? São alguns lugares na África, na América Central que isso ocorre. Bom, expectativas exageradas quanto à eficácia das ações de regulação, ou seja, da intervenção que vai ser feita, e ficar aguardando, então, que essa ação ela, de fato resolva o problema. O receptor também pode cobrar muito a certeza científica, porque na ciência e na toxicologia, que é essa ciência que estabelece esses limites do quanto que é seguro e quanto que não é seguro, existem muitas incertezas. E claro que nós calculamos isso muito bem, sabemos, podemos sempre aprimorar isso, mas numa questão de emergência, você tem que fazer uma avaliação screening rápida. Você precisa assumir algumas questões aí nessa avaliação. Então, tudo isso, a pessoa que recebe pode querer demais uma certeza científica que pode levar tempo e dinheiro. Então, isso pode gerar um problema no entendimento da comunicação. Resistências a equilibrar os riscos, os custos e os benefícios, sempre nesse gerenciamento do risco, vai envolver essa questão. Então, por exemplo, eu posso ter uma população que não tem nem alimento, e de repente aquele acontecimento ali naquela área, que ocorreu ali uma exposição a ela, para ela isso pode até ser um fator de, nossa, que bacana, moro numa área contaminada, então agora alguém vai me dar uma assistência aqui para poder também ter alimento, para poder ter outras questões, e vai existir uma resistência de conseguir, em todas as partes, estabelecer o melhor custo-benefício. A dificuldade real em entender informação baseada em probabilidades, como eu comentei que risco é uma probabilidade de ocorrência, e daí isso existe divergências inúmeras na hora da pessoa entender essa questão, e o medo do que não é conhecido. Né? Então, olha, temos uma nuvem de amônia vindo de uma região tal, e que se as pessoas não evacuarem a área agora, isso vai ter mortes. Então a pessoa pode entrar em choque com algumas informações, e muitas vezes também os planos de comunicação de risco, eles servem até para você trabalhar antes da crise. Esse que é o ideal. Então se você sabe que existe esse risco, você vai trabalhar não só dentro da empresa, onde isso é uma coisa bem mais fácil, porque as pessoas estão ali, são funcionários, você consegue comunicar isso para elas, mas e o entorno? Então, eu já participei também de alguns trabalhos envolvendo uma análise de vulnerabilidade do entorno, onde você precisa avaliar quais são os principais níveis de catástrofes que podem ocorrer decorrente daquele ambiente industrial, como que isso vai afetar a comunidade vizinha e quais vão ser, então, as ações que vão ser feitas
para a contingência daquilo, se vão ter antídotos suficientes, quais vão ser os locais que essas pessoas podem ser abrigadas, estádio de futebol, ginásios, escolas, assim por diante. Então, quando você cria esse plano de gerenciamento de risco, e você vai comunicar para uma comunidade, olha, pode ocorrer um vazamento de amônia, se ocorrer vai tocar uma sirene X, precisamos ir para tal local. Então, tudo isso envolve um planejamento muito grande. O problema por parte da fonte. A fonte ela pode não ter credibilidade e confiança. Então, a empresa está comunicando aquilo, dependendo da empresa, se no passado ela perdeu já essa credibilidade, ela vai precisar reganhar essa confiança e aí daquele fator da indignação que a gente vai estar trabalhando. Você pode ter especialistas com visões diferentes. Alguns vão achar que o risco é aceitável, outros que não. Então, isso pode gerar um problema também de entendimento da fonte. Se tiver mais do que um especialista comunicando de forma diferente, com certeza isso vai gerar ruído na comunicação. Eu posso ter autoridade insuficiente e carência de recursos para apontar um risco. Então, poxa, tem uma área contaminada e ninguém sabe dizer se aquilo é um problema ou não. Então, as pessoas vão direto para aquela fase da indignação e da percepção pessoal daquele risco. Muitas vezes, só o fato disso acontecer, as pessoas começam a ter problemas psicológicos de uma coisa que não tem nada a ver com aquele risco, em função de uma percepção equivocada. A gente fez trabalhos recentes com pescadores, por exemplo, que estavam alegando problemas, por exemplo, de saúde em função de algum óleo que tinha ali numa água, por exemplo, e não tinha nada a ver com os efeitos que estavam sendo observados. Então, é muito complicado, muitas vezes, essa relação do que é real, do que é percebido, do que é sentido pela população. Falta de dados sobre os temores específicos, as preocupações das pessoas e das comunidades, pode gerar problema da fonte. Se eu chego num bairro para comunicar um risco e as pessoas estão preocupadas com uma outra questão que não tem nada a ver com o que eu vou comunicar, isso com certeza pode gerar um problema na hora de comunicar essa informação. Então, se eu não tiver uma compreensão em relação a todas essas questões culturais daquele ambiente, eu vou ter problema. E se também utilizar uma linguagem jurídica, burocrática e técnica demais, isso também vai gerar um problema por parte da fonte. Então, basicamente, esses elementos para a gente ter uma comunicação bem sucedida, nós temos que ganhar a credibilidade e a confiança. A credibilidade vai ser essa exatidão da informação e a velocidade de entrega. Eu não posso fazer uma análise e, mesmo que eu tenha incerteza sobre o que tem ali, não comunicar rapidamente para ela, porque o tempo vai gerar uma falta de credibilidade em relação ao que vai ser comunicado. E também a confiança, ela é trabalhada com base na empatia e na abertura. Se eu vou comunicar e eu não escuto o que a pessoa ali tem de interesse em informação, para a gente trocar essas informações, a gente vai acabar tendo um problema muito sério de perda de confiança. Se eu só estou comunicando, não estou escutando e dando feedback, eu não vou conseguir comunicar de forma bem sucedida. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo de alguma das partes de um curso que a gente tem feito aí em 40 horas, onde a gente constrói um plano para casos concretos. Eu vou abrir agora para o debate, que a gente vai ter 10 minutos para conversar sobre essas questões, e espero que todos tenham gostado desse rápido briefing sobre o que é construir esse plano. Quem quiser mais informações também tem esse curso de educação à distância feito pelo pessoal ali da OPAS. Eu vou abrir agora aqui a tela da ODS, para a gente ver aqui os próximos webinars, e abro agora para questões. Quais seriam os tópicos essenciais para a comunicação de risco sobre uma área contaminada? Bom, Vélida, nós estamos trabalhando agora lá na ABNT com um grupo
muitos stakeholders também, inclusive com algumas empresas, onde nós estamos definindo esses tópicos para fazer essa comunicação de risco de uma maneira oficial. Mas, basicamente, o que a gente acaba fazendo ali? Tem uma parte importante que é a gente entender quem que é essas pessoas que vão receber essa comunicação, fazer um mapeamento de stakeholders e criar essas mensagens de forma efetiva, envolvendo aí as partes interessadas. Então, existe hoje um protocolo da OPAS que pode ser aplicado nesse tipo de comunicação. O que a gente tem discutido bastante é o quê? Se essa comunicação ela tem que ser feita em que momento da avaliação de risco, até mesmo para colocar isso dentro dessa norma da BNT. Então, o que a gente acaba discutindo bastante? Que as pessoas, quanto antes ela começar a comunicação de risco, melhor vai ser para ela poder não perder a confiança no processo. Se ela demora muito para startar isso, por exemplo, se eu tenho uma área contaminada ou potencialmente contaminada e eu quero fazer uma intervenção e isso vai ser feito fora da minha planta, num bairro, onde as pessoas vão começar a olhar aquilo lá, eu já posso startar uma comunicação de risco. Porque daí a pessoa que está observando aquilo lá, ela pode saber que, olha, nós só estamos fazendo uma investigação para atender, por exemplo, um protocolo da CETESB. Isso aqui, como nós temos aqui uma atividade que é potencialmente poluidora, que pode ter causado algum dia uma contaminação, estamos apenas checando se isso de fato ocorre ou não ocorre. Então, quando você faz isso, você vai tranquilizar aquela pessoa, aquele grupo, que depois essa informação ela vai ser transmitida para as outras pessoas também da comunidade. Agora, se você vai lá e você faz várias intervenções no espaço e não comunica nada, você pode gerar aí um problema grande depois no futuro, se aquela área for de fato contaminada, de criar um relacionamento com aquela parte interessada. Mas obrigatoriamente, quando você diagnostica que existe um risco, você é obrigado a comunicar, envolvendo inclusive órgãos ambientais e outras partes interessadas. Alguma questão, pessoal? Se vocês quiserem ligar o microfone, eu tirei agora, só para saber, vocês podem levantar a mão ou escrever aqui outras perguntas. Bom, da Márcia, dentro de uma empresa, quando há esse processo de descontaminação, há um requisito legal para comunicar os empregados? Bom, em relação aos empregados dentro de uma empresa, que eu saiba, posso estar enganado, mas depois a gente pode até perguntar para o Sérgio Ojihara da ASA, que ele atua bastante dentro da empresa, ou até mesmo nesse grupo, não existe um requisito legal para você fazer isso para os empregados. Você precisa comunicar isso para quem? Para o órgão ambiental, a sua área vai virar uma área contaminada, por exemplo, em São Paulo, naquele site da CETESB, no cadastro também de imóveis, acaba entrando isso. Agora, essa comunicação para os empregados, se você tiver um risco, daí eu acredito que é importante você estabelecer esse processo de comunicação para você ter certeza que todo mundo está entendendo aquilo, que não há um risco, porque se houvesse um risco, você não iria também permitir que tivesse uma exposição. Então, a pergunta é se você pode limitar a liderança e ao órgão ambiental. Bom, ao órgão ambiental é mandatário que você comunique e isso que você mantenha o diálogo. Tá? A liderança, com certeza, ela precisa ser envolvida porque ela vai fazer parte desse gerenciamento de risco. Não havendo risco, então você não precisa comunicar, a não ser que se tenha aí um start de indagações sobre o que está sendo feito naquele poço, se essa área ela causa algum efeito. Então eu acredito que sempre prudente
se trabalhar, sim, com essa comunicação. Deixa eu voltar aqui para a minha webcam. Se alguém tiver mais alguma questão, nós temos ainda 4 minutos. Aqui. Ok, então estamos seguindo corretamente. Perfeito. Quando está previsto para sair a norma? Bom, a norma da BNT ela está sendo construída já há quase 2 anos. Já está bem avançada em termos de conteúdo, mas não temos previsão. A ideia é que no próximo ano ela seja efetivada. Ela foi uma demanda, por quê? Porque dentro da área da gestão de áreas contaminadas existe um requisito legal que é fazer essa comunicação de risco, inclusive no marco regulatório hoje nacional. Então, mas não existe um protocolo para isso. Então, por isso que a gente está fazendo essa norma. Se você quiser participar também, nós temos a próxima reunião agora no fim do mês, temos uma outra em novembro. Eu posso te convidar, todos estão convidados sempre para participar desses processos. Inclusive agora que você é o relator das próximas 2 reuniões, então vai ser um prazer o máximo de pessoas possíveis. A próxima reunião vai ser na CETESB. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma questão, pode enviar por e-mail. Quem quiser também algum tipo de assessoria maior, quiser tratar disso de uma maneira também envolvendo aí a minha consultora lá do México, a Ana Rosa Moreno, que é uma super especialista, podemos fazer trabalhos em conjunto. A nossa expertise grande é em avaliação de risco, a parte de comunicação, também temos uma boa interface com isso, fazemos esses planos via o grupo da OPAS. Então, são 2 áreas de grande interesse da EcoAdvisor Associados, que é uma das empresas que fazem parte aqui da ODS 2030 como expositores. Hoje, voltando aqui para o site, nós temos 5 expositores. Em breve, devemos ter mais empresas engajando nesse processo da ODS 2030, que é oferecer conhecimento e conteúdo para as partes interessadas que queiram ter acesso a essas informações, e colaborar com os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos aí pela ONU. Em relação a certificados de participação, quem quiser participar, quem participou, faremos um envio desse certificado. E, bom, em relação à última pergunta aqui, a data da reunião em qual podemos participar, eu passo por e-mail para vocês, eu não tenho de cabeça aqui agora, é o final desse mês, passo um e-mail aqui do grupo, para todos que quiserem participar da próxima reunião da BNT. Meu e-mail, bom, vocês podem acessar a página da EcoAdvisor, e vocês vão ter acesso também ao meu e-mail, quem quiser alguma comunicação.